Oi, tudo na paz? Eu gostaria de trazer, neste momento, 4 coisas na vida que a gente vai ter que enfrentar. Existem 4 coisas na vida que temos que enfrentar e não podemos nos desvencilhar delas. Temos que enfrentar a qualquer custo. Não importa se você é feio ou bonito, grande ou pequeno, cristão ou católico, gordo, magro, rico, pobre, não importa se você acredita em Deus ou se você é ateu, não importa. 4 coisas na vida que teremos que enfrentar. Vamos ter que enfrentar frente a frente elas, goste ou não. Você talvez aceite ou não o que eu vou dizer, mas a verdade é que a gente vai ter que enfrentar, não tem para onde correr. Eu não sou melhor do que ninguém, nem você é melhor do que ninguém. Todos haveremos de enfrentar essas 4 coisas. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vida? Aí o próprio Tiago responde: é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. É um sopro, é um conto ligeiro. O que é a vida? Querido, 4 coisas na vida que você vai ter que enfrentar, quer queira ou não. Todos irão enfrentar. Primeiro, que a vida é curta. Isso não tem para onde você correr. Tiago 4,14 diz que é um vapor que aparece um pouco, depois se desvanece. É um conto ligeiro, é um clique rápido. A vida é curta e passageira. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, havendo vigor, a Bíblia diz que pode chegar aos 80, mas passando disso é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente. O salmista, no capítulo 90, versículo 10, diz que os dias passam voando rápido. Sabe aquele dia que você acorda, vai trabalhar, daí a pouco já é a tardezinha, nossa, como passou rápido, hoje já é tal dia. Como passam rápidos os dias. A vida é curta. Daí a pouco você não soube viver a vida. Você buscou uma forma rotineira, sem propósito, sem sabor. Daí a pouco a vida passa e o que você tem feito? E tudo o que você ajuntou, para quem ficará? E tudo que você passou, que sentido fez para você? Se a tua vida não tem um foco, uma direção, um sentido certo, para quem, para quê, por que você viveu? Uma coisa que a gente sempre vai enfrentar é que a vida é curta e passageira, mas o intervalo dela é que vai valer a conta, valer a pena. O intervalo de quando você nasce e você morre, é isso que vai contar quando você estiver no além, quando você estiver no reino invisível, quando você estiver diante do tribunal divino. O que vai constar é isso. Tem até um ditado que diz assim: da vida você leva a vida que você leva. Então entenda, querido, quer queira ou não, a vida é curta. E a ciência pode lutar, pode suar, pode espraguejar, mas ela não aumenta a consistência de anos de vida, de vigor que o ser humano é taxado a ter. Sempre a vida vai ser curta. Uma segunda coisa que a gente vai ter que enfrentar e não tem para onde correr é que a morte é certa por causa do pecado. E como os homens, está lá em Hebreus 9:27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, está ordenado que o homem morrerá. Então, até aquelas pessoas que Jesus curou, tirou enfermidades, até Lázaro entendeu que a vida era curta.
Jesus o tirou do sepulcro, da morte, e ressuscitou ele. Mas daí a um pouco, passou anos, Lázaro morreu de fato. Então, a vida é curta e a morte é certa, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Pode-se criar cosméticos, a pílula do rejuvenescimento, você pode trabalhar o seu corpo como for, você pode entrar no poço da juventude, você pode alongar aí um centímetro da sua vida, mas a morte é certa. Um dia a velhice chega, um dia as suas células cansam, um dia essa pele bonita, esse rosto bonito que você tem, esse corpo bonito, ele vai definhar, ele vai envelhecer, ele vai enfraquecer, vai sucumbir, porque a vida é curta e porque a morte é certa e ninguém escapa dela. Terceira coisa de que o ser humano não escapa é que o pecado é uma doença espiritual. E depois de Adão e Eva, a queda lá no jardim, isso ficou entranhado em nós. Pecado, ele é contagioso e todos nós estamos enfermos da alma. Estamos todos enfermos, não importa se somos feios, bonitinhos, se somos muitos religiosos, muitos cristãos. O pecado está ali entranhado na natureza humana, a depravação moral por causa de atitudes que fizemos diante de Deus. O que Jesus ensinou aos 12 apóstolos foi que ele, como pregadores do reino, curasse os enfermos. Mateus 10:8. Eles curassem os enfermos tanto do físico quanto da alma. A Bíblia diz que Jesus ficou enfermo quando recebeu todos os nossos pecados. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando deu a ele sua alma em oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. O pecado agradou-lo, o Senhor agradou-lo moer, fazendo enfermar por causa dos nossos pecados. Pecado é uma doença espiritual e todos nós estamos acometidos dela. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. Paulo escrevendo lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, todos pecaram. Queridos, a vida é curta para todos. Não adianta você ter rios de dinheiro, você ser famoso, você ser bonito, você ser pequeno, você ser grande. A morte chega. Porque o salário do pecado é a morte. A vida é curta. A morte chega. E o pecado é uma doença que está ligada ao nosso dia a dia, à nossa vida. E temos que enfrentar, e temos que batalhar para diminuir isso em nós, essa doença, e temos que buscar a cura. Quarto lugar, uma coisa que a gente precisa saber. Quarto lugar é que Jesus Cristo, ele é a única cura para a vida curta, para a morte, para o pecado. Ele é a única cura. A Bíblia diz em Romanos 10:9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Será salvo desse corpo carnal que um dia vai apodrecer, veio do pó e do pó voltará. Será salvo da doença do pecado que contamina a alma. Será salvo, será curado para um reino que não é dessa terra, porque aqui somos peregrinos, estamos de passagem. Com Jesus nós seremos transportados. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, assim vem a cura da alma, a salvação. Romanos 10:10. E em Isaías 53, versículo 4, olha o que Isaías diz. Certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Ele cura, principalmente
a alma do ser humano que foi contaminada pelo pecado. Ele tomou as nossas enfermidades, ele carregou as nossas doenças. Mateus registra isso no capítulo 8, versículo 17. Ele tomou as nossas enfermidades todas e nos curou a alma. Ele é a cura. 4 coisas que você tem que enfrentar. A vida é curta. A morte é certa. A vida é curta, a morte é certa, né? O pecado é uma doença terrível, mas que Jesus pode curar e transformar a vida do ser humano. Isso é uma verdade e você precisa entender. Quer queira, quer não, Jesus é a cura, a salvação para que a nossa alma não caia no castigo eterno. Quer você creia nisso ou não, não temos escapatória. Só há um caminho, só há uma cura para a alma, só há um meio de sairmos desse ciclo terrível. Jesus Cristo. Pense nisso, reflita sobre essas palavras, observe direitinho onde é que está a razão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.